Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã, numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. A noite cai suavemente sobre a paisagem de Cafarnaum. Estamos agora na humilde casa de Pedro Simão, onde Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhe em companhia do apóstolo. Como disse Pedro, é fundamental guiarmos nossa conduta inspirados nos valorosos mandamentos de Moisés. Mas percebo que você está muito pensativo, talvez guardando uma dúvida no coração. O que o aflige, meu irmão? Senhor, em face dos seus ensinamentos, como deveremos interpretar a sua primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Ah, sim. Agora compreendo sua angústia. Não se tratava de uma festa mundana? Simão, conhece a alegria de servir a um amigo? As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho, ali, representou a alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Mas o vinho não iria estimular a embriaguez e a gula? Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. E que o nosso coração seja como uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e abençoados. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendem? Com amor sincero esclareceremos qualquer desentendimento. Tenhamos sempre novas alegrias que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los. Mas e caso nos retribuam com ingratidão? Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Suas palavras iluminaram minha mente, Senhor. Muito obrigado. Espero que também iluminem nossos amigos. Que assim seja, irmão. No entanto, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos nos lembrar de que temos a sagrada compreensão de Deus, que conhece nossos propósitos mais puros. E que Deus também oriente os pensamentos de nossos adversários. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais poderiam nos privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Simão, o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em absorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. A noite não tarda a cair sobre Cafarnaum. Poucas horas depois da proveitosa conversa entre Jesus e Pedro, o Messias se encontra com outros apóstolos à porta da residência de Simão. Queridos amigos,
o trabalho e a abnegação por levarmos adiante os ensinamentos divinos, muitas vezes serão tortuosos. Todos os que não estejam decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres não poderão ser meus discípulos. Todos absorvem, em silêncio, as afirmações sinceras, porém duras, e se afastam rumo às suas casas, ao fim de mais um intenso dia de labores evangélicos. Jesus e Pedro Simão permanecem na entrada da residência. Mestre, como conciliar essas palavras tão duras com as suas observações anteriores relativas aos laços sagrados entre os que se estimam? Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres. Jesus, será que, na realidade das minhas tarefas, conseguirei dar mais valor aos amigos do que à família? Simão, o amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. O Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Entendo, mas considero inevitável conservarmos nossos laços familiares. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos do reino do céu. Já pensou, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar. São raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário saber suportar com sincero desprendimento. Seria, Jesus, um sentimento de perda tão doloroso quanto o da morte? Muitas vezes, a separação que se verifica pela morte do corpo pode ser proveitosa e providencial. Proveitoso também pode ser o desapego das posições estimáveis no mundo, o da família terrestre, o do viver nas paisagens queridas, ou então o de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas por um dia. Deixar a tranquilidade e o carinho do lar em troca da solidão? Ah, Simão, quãos poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino que é a morada da vida eterna. Quãos poucos saberão suportar a calúnia, a provocação, a indiferença. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Queira Deus que eu e meus irmãos apóstolos tenhamos fé e força de vontade para vencermos tamanho desafio, mestre. Pedro, os discípulos necessitam aprender a partilhar e a esperar pelas determinações de Deus para que os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve ser a primeira preocupação, a aspiração mais nobre da alma e as esperanças centrais do espírito. A noite anuncia sua chegada por meio das primeiras estrelas surgidas no firmamento. Jesus conclui suas explicações enquanto as mãos calejadas de Simão Pedro passam de leve sobre os olhos úmidos. E através do tempo e das gerações, o testemunho real dos ensinamentos de Jesus Cristo vem semeando sua eterna mensagem de amor, pois ninguém como ele soube ser, em todas as circunstâncias, um amigo tão fiel e dedicado. Nas futuras escritas de João, ele exclamaria com total convicção as palavras que ouviu do próprio Messias. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E após a despedida de Jesus da vida terrena, seus apóstolos ainda se reuniriam inúmeras vezes para recordar e perpetuar as lembranças do Redentor. Ninguém no mundo atingiu e jamais atingirá a elevação em que o Senhor colocou a beleza e a amplitude dos elos afetivos.
Sim, Lucas, mesmo porque sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno em que obedecia ao Pai. Mesmo assim, Jesus ensina as criaturas nessa hora suprema a magnífica virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformou toda a Galileia numa fonte divina, que se levantou com coragem contra as hipocrisias, que contrariou os cambistas como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem. Passa no dia do Calvário como um espetáculo para o povo, mas com a alma no maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, vestindo a túnica da ironia sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes sob o peso da cruz, humilhado, sem articular uma queixa. E como poderíamos esquecer, irmãos, a imagem do momento do Calvário, quando Jesus atravessa as ruas de Jerusalém, como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando ser essa a sua derradeira lição? Boa nova.